muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é William Fernandes, eu estou aqui com a minha colega Ludmila, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de 40 anos, tenho o cabelo encaracolado, estou usando óculos, eu tenho barba ainda por fazer, vocês me desculpem. Eu estou usando uma roupa que eu acabei de saber que é bege e creme ao mesmo tempo. E agora vamos ouvir. Meus olhos são castanhos da cor do cabelo, tá bom? A barba é igual. Ainda não tenho barba branca nem cabelo branco, mas eu acho muito bonito. Ludi, é com você. Olá, eu sou a Ludmila Crois. Eu tenho 24 anos, tenho cabelos castanhos, olhos verdes, sou branca, estou usando uma blusa preta e meu sinal em Libras é assim. Legal. Meu nome é Fabiana e eu sou tradutora e intérprete, né, de Libras. Vou fazer minha autodescrição. Eu uso óculos de correção, redondos na cor preta, cabelos longos encaracolados. Eu uso uma blusa preta de mangas compridas e meu fundo são paredes brancas com uma porta na cor branca. O que é uma pessoa formada, né, pessoal, para trabalhar com essa área? A gente está aqui com a Fabiana Albuquerque. A Fabiana, ela é licenciada em pedagogia, é licenciada e bacharelada também em letras libras pela UFSC, pós-graduada em letras e libras, com especialização em educação especial com ênfase em deficiência visual, auditiva e surda-cegueira. Tem habilitação para atuar como guia intérprete na comunicação áptica Libras Tátil e atualmente também, além de tudo isso daí, ela é efetiva na Rede Municipal de Educação de Florianópolis como professora tradutora e intérprete de Libras. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir então essa voz conhecedora desse mundo que por enquanto está longe da gente. Por isso que a gente trouxe a Fábio. E você, o que tem a dizer, Ludi? Só as questões? A Lud vai trazer as questões pra gente. Então, o que que a Eu gente vou vai trazer. perguntar pra Na verdade, Fábio? né? A Lud está tímida. Vou trazer as questões para a Fábio. Então, a pergunta número 1. Baseando no seu conhecimento vigotskiano, na modalidade de ensino da educação especial, você acredita na relação interacionista, da relação do desenvolvimento que vem de fora para dentro, com crianças atendidas no atendimento educacional especializado? Sim, acredito. Eu sou vigostiana, né? Que fala. Vigotskiana. Eu acredito sim na relação, né, de fora para dentro, né? Então, falando das crianças surdas, que a gente faz atendimento, crianças surdas com autismo, crianças surdas com TDAH, que a gente tem atendimento, crianças surdas com deficiência física, dentre como crianças ouvintes também que têm TEA, dislexia, né? A gente tem esse público surdo também. Então, a importância dela estar exposta nesse ambiente escolar para a aquisição de língua dela, né, que a aquisição de uma criança surda ela é diferente de uma criança ouvinte no espaço da inclusão, né, por causa da questão da aquisição de língua tardia, né, que geralmente essas crianças vêm de uma família ouvinte que não está preparada para essa comunicação, né? Então, é um espaço muito importante dentro da escola onde a criança surda ela vai ter essa referência linguística. Então, no atendimento do AE com as crianças surdas que a gente faz esse trabalho, tem o apoio do ensino da língua para que ela tenha mais contato, de preferência que seja sempre professores de ensino da língua surdos, né, para que ela tenha também essa aquisição numa língua natural, de uma forma natural, com uma referência. E também tem o intérprete para que possa acompanhar essa criança dentro das disciplinas, né, para que ele possa traduzir de uma forma clara e entendível para essa criança.
Então, quanto mais essa criança está exposta no ambiente escolar com os seus pares ouvintes, surdos, mais ela vai ter esse desenvolvimento, né, e esse aprendizado, nesse direito respeitado também. Ô, Fábio, sabe que você tocou num ponto que, primeiro, todos os pontos que você tocou são importantes, mas será que você não podia falar para gente a importância dessa pessoa que vai fazer então a relação desse mundo de falantes com esse mundo Sinalizantes. de sinaliza. Muito obrigado. Olha só como a pessoa pega no ar, né, pessoal? De sinalizantes, porque você falou, olha, é necessário para a garantia do direito dessa criança ter um intérprete nesses espaços. E se a gente está falando de processo interacionista, a gente está falando desse lugar em que a comunidade ensina e é ensinada, como é esse papel desse intérprete nesse movimento? O que que você sente? Como é a sua relação? Como você trabalha? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Então, a presença do intérprete, vamos falar num jeito bem mais simplificado. Vamos dizer que a criança surda, ela, às vezes, ela quer pedir um pouquinho mais de comida para a merendeira, né? Então, se fosse um ambiente em que todos falassem a língua dela, que é a Libras, essa criança ela teria autonomia de ir lá e pedir mais. Eu queria mais um pouquinho, pode me servir, né? Então, o intérprete estando com ela nesses ambientes escolares, ela vai estar um pouquinho mais segura na questão da comunicação, Uhum, né? Então, o intérprete ele está em todos os momentos com a criança. uhum, Lógico que a gente está num trabalho, numa luta para que as crianças ouvintes também aprendam a Libras, para que não seja só essa criança que se apropria, mas que as crianças ouvintes também estejam apropriadas e prontas para receber essa criança surda, né? Para que possa brincar com ela na hora do intervalo, para que possa interagir em vários espaços da escola, na biblioteca, né? Falando sobre um livro, uhum, muito. tanto nesses momentos do ensino da disciplina, do conteúdo ali com a criança surda, né? Que a gente ainda está nesse movimento de muito trabalho para que os profissionais também se apropriem dessa língua, que entendam que é uma cultura diferenciada, né? Uhum, Porque o surdo ele escuta com os olhos e fala com as mãos. Então, é um canal de comunicação diferenciado de uma criança ouvinte que fala com a boca e escuta com os ouvidos. Então, o intérprete está ali para garantir essa acessibilidade, essa naturalidade no ambiente escolar. antes, só para a gente poder continuar aqui, antes da Lud fazer a próxima pergunta, eu queria só que você falasse um pouquinho para a gente como é uma criança surda nesse espaço de crianças não surdas. Como que elas se relacionam? Como que são as formas assim orientadas para as crianças não surdas? A gente chama de ouvintes, tá certo? Sim, As são crianças ouvintes surdos. ouvintes e as crianças surdas se relacionarem. Como que é esse espaço? Como você observa isso? Porque se a gente está falando nesse processo de aprendizado comunal, de aprendizado situado, então eu gostaria muito de saber como que as crianças elas se relacionam e falar também das diferenças, por exemplo, como que é uma criança numa pré-escola, uma criança numa escola do ensino fundamental 1 e Fundamental 2 até o nono ano, por exemplo. Não sei se você acompanha crianças a todo esse Sim, espectro. sim, até do EJA a gente acompanha, a gente Olha. tem o público. Então, as crianças ouvintes, muitas delas são muito acolhedoras, Hum, né? Muitas se esforçam. Então, vamos falar um exemplo da Lara, que é uma criança do primeiro aninho, que ela iniciou o ensino fundamental 1 este ano na Batista Pereira. E a gente acompanha ela desde o NEIM, desde a educação infantil. Então, ela veio, né, numa família de ouvintes que também não estava preparada uhum, para receber, né, a criança surda, e de repente eles se esforçaram, eles
foram para a Associação de Surdos, foram procurar informação e se apropriar da língua, aprender a Libras, né? É uma família que super aceitou esse desafio e a filha vai para a fundação, vai para a fono, né? Tem um intérprete na escolinha, tá com o professor de Libras ali. As crianças, elas são muito carinhosas com a Lara, e acolhem ela de uma forma muito linda. E quando você chega lá, as crianças estão tudo sinalizando, porque ela já vem no Que acompanhamento dele, gracinha! a mãozinha desse tamanho Ai, meu sinalizando. Deus, deve ser uma fofura! E assim, é uma criança assim, que eu me sinto muito feliz de poder acompanhar esse processo com ela de alfabetização. Então, é fundamental as crianças estarem conscientes da presença dessa criança. Então, é um trabalho que não é só do primeiro aninho, mas de todo um coletivo, né? Então, a gente está ali trabalhando com os professores para eles estar se apropriando da língua, o intérprete está presente. A gente também tem os alunos surdos do ensino fundamental 2, né? Que são já adolescentes e alguns não estão ainda apropriados com a língua por causa da rejeição familiar. A gente tem essa questão também, que às vezes a família não entende, não aceita que seu filho é surdo, aí quer que a criança oraliza e a criança vai tendo perdas, né? Porque querendo ou não, a gente não está ainda numa educação 100% inclusiva de verdade. A gente tem muito trabalho a se fazer, né? Porque quando o professor está ali ensinando matemática, tem dois alunos surdos na sala de aula, ele acaba se esquecendo que tem essa criança, então ele vira as costas, onde a criança tem perdas, ele fala e a criança não está atenta. Então, se ele não tem a presença do intérprete ali, para garantir que o professor está falando isso, ele acaba tendo as perdas, né? Então, para mim não sair fora da linha da pergunta. Fábio, como é a criança no seio familiar, quando a criança não é acolhida pela família? Então, é um pouquinho Que pergunta importante essa, hein, Lu? A maioria, eu vou falar para vocês, assim, pela minha convivência e experiência, não deixando de falar que eu também sou de genética de família de surdos, né? Então, a gente já sabe que é uma situação bem delicada. Algumas famílias aceitam, outras já acham que é um problema, que, ai, meu filho, ai, que não sei o quê, e aí não aceita Libras, porque o médico falou que tem que pôr um implante coclear, e a criança passa por um processo cirúrgico, aquele sofrimento, sendo que a Libras é tão natural, né? É tão menos sofrido do que passar por um processo cirúrgico, né? Então, existem vários pontos de vista familiares. Eu sempre tento trabalhar com muito carinho, mostrar para a família que a Libras é o caminho menos sofrido e mais natural para a vida dessa criança, né? Eu tento mostrar sempre esse caminho, mas nem sempre esse é o caminho escolhido, porque, né, o direito do pai e da mãe, eles também querem escolher o caminho que o filho vai seguir. Né? Então, eu vou dar um exemplo assim, dos surdos acadêmicos que eu me formei junto, muitos vieram do Brasil todo. Assim, a gente tem uma comunidade que vem estudar na UFSC, no Letras Libras, imenso, assim, do Brasil todo. Então, cada um tem sua história. Alguns se afastam 100% da família, ouvinte, porque cresceu, traumatizou, minha mãe fez isso, ela abriu minha cabeça, ela fez eu usar aparelho, isso dói, entendeu? É uma situação muito delicada que quando o surdo ele vira uma pessoa, que ele encontra a sua identidade, fala, não, a Libras é a minha língua, é aqui que eu gosto de me expressar. Então, é bem complexo, é bem difícil. E algumas famílias aceitam quando o filho cresce, já está adulto, fala, mãe, essa é a minha língua, eu gosto de falar aqui. A mãe respeita, mas precisou desse ser crescer e mostrar para os pais que a oralização não é o caminho.
E tem os surdos que não, oraliza a vida inteira e, nossa, Libras, Deus me livre, olha, porque, né? A gente tem várias pessoas surdas nesse universo surdo, né? Tem a sua Uhum. cultura. É muito delicado quando a gente fala nessa situação da aceitação da família com a Libras. É bem delicado. Parece bem delicado mesmo, mas parece que você tem uma sensibilidade muito boa, não só de família, mas de formação também, né? Você está há muito tempo trabalhando nessa área como intérprete, tradutora? Sim. Então, a Libras, né? Eu fui realmente, de fato, aprender em 2010. E dali em diante, só fui emergindo nesse universo. Até antes, porque assim, existe uma abolição, né, do Congresso de Milão de 1880, que foi proibida a língua de sinais mundialmente. Isso repercutiu por 100 anos, até 1960, mais ou menos, William Stokely, que foi um linguista da época, que provou que não, que a língua de sinais tem gramática, que a língua de sinais é uma língua natural, e dali em diante tudo foi, né, assim, com muita dificuldade. Então, a minha família, por ser idosos, né, meu pai é meio surdo, já tem 75 aninhos, meu tio irmão dele tem 81 aninhos, é surdo profundo, tem um vovô também aí que era surdo, e que eles eram gestos caseiros, porque, né, Uhum. existiu por muitos anos essa, vamos dizer, uma Preconceito violência, mesmo, né, né? com É. povos surdos, eles apanhavam, era proibido de usar. Então, a minha família vem dessa genética, dessa época tão sofrida, né, que apanhava, não Nossa. pode, né, apanhava na mão, ai, ai, né. Então, um deles é... E aí, a partir do momento que isso entrou na minha vida mesmo, que eu vi, falei, não, é o que eu quero para minha vida, é o que eu quero me formar, quero estudar, eu nunca mais parei. Então, de 2010 até hoje, eu não parei. Tem que, uns 15 anos. É bastante tempo, né, Lude? Sim, bastante tempo mesmo. Sabe que acho que a gente fica trocando aqui mensaginha e a Lude, né, enquanto a gente vai ouvindo ao mesmo tempo, porque é muita surpresa também, Fábio. Porque, assim, eu não sabia que tinha essa questão de ter impedido a Libras. Eu sabia, sim, a época que eu vivi também, eu vi cenas, assim, de impedimento das pessoas de utilizarem a mão. Eu venho de uma região em que tinha pessoas que eram surdas e elas realmente não podiam utilizar. Tinha uma prática de, acho que aprender a falar. O surdo ele sabe falar, não é? Então, alguns sabem, Fa tudo vai depender de hum, qual é a perda, hum, né? Tem meus amigos surdos que assim, ó, é nível leve, moderado, severo e grave. uhum, Então, quando entra do severo a grave, meus amigos falam que é a orelha morta, né? Não morreu, não funciona, né? entendi. Então, espera aí, volta de novo a pergunta que eu... Não, é só para a gente poder demarcar ou marcar aqui o quanto que o preconceito ele limitou, ele impediu, ele deu margem a gente também ter um apagamento do surdo durante muito tempo na nossa sociedade, né, e tudo. Mas como nosso tempo é curto, eu também queria, assim, só voltar a uma questão e perguntar para você. Essas crianças, né, que você trabalha como intérprete, quando você observa que ela se apropria da Libras, tem uma melhora de comportamento, veja, Sim. comportamento social, eu digo o comportamento dela com relação aos colegas, mas também um comportamento de discursivo, porque ela vai começar a Sim. conversar e tudo, ou de relação também com as outras pessoas. Você podia falar um pouquinho sobre isso pra gente? Sim. A gente atende, inclusive, né, até teve um laudo de uma criança do NEIM, né? Essa criança, ela tem 2 anos e meio, ela nasceu surda, Uhum, tá? Ela nasceu surda, ela nunca teve contato com som, então a gente tem
surdo e DA, que é o deficiente auditivo, que já teve um contato, um resquício com som. O surdo é aquele que nunca teve contato com o som, Uhum. né? Então, essa criança, se ninguém conseguir entender, por que que ela é tão elétrica? Geralmente, as crianças surdas, quando ela ainda não se apropriou da língua, porque tem essa questão de ter nascido na família de ouvintes, então, 1, 2, 3 aninhos, 4 aninhos, são crianças que têm muita energia, mexe, mexe, Uhum. mexe, anda, 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 anda. E ninguém consegue entender de onde vem tanta energia, tanta vontade da expressão. Então, quando essa criança ela começa a se apropriar, ela começa a entender que isso daqui é água, que para ela pedir água é aqui, para ela Água. falar que é fome, Fome, como água, é fome? Água, água, fome. fome, Ah, fome. banheiro, Banheiro. e que Ah, aí bom, o a gente tá aprendendo. professor de Libras já começa a acompanhar, ensinar essa criança, né? Uhum. Sinais, assim, e aí ele, banheiro, dói, fome. Uhum. Ela já diminui essa energia, esse movimento. Porque isso é uma forma de querer se expressar. Quem me Sim. entende? Ninguém me entende nesse mundo. Então, ele tem muita energia. E a partir do momento que ele começa a ter aquisição de sinais, que começa a se expressar, que as pessoas começam a entender quem é essa criança, o que que ela quer, é uma outra energia. Ela fica mais calma, a relação já é outra com os seus amiguinhos, porque geralmente quando vê ele já deu aquele empurrão porque ninguém entendeu ele. Tem muita dessas experiências assim com crianças surdas que ainda não teve aquisição e que depois que se apropriou, que teve aquisição da língua, é uma outra criança. Uhum. Passa-se anos e anos, 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 a gente vê a criança, porque como a da prefeitura a gente atende desde a educação infantil até o 9º ano, então a gente tem crianças que passou por todos esses anos dentro da prefeitura, como que era lá no comecinho, como que ela está se formando. Uhum. Então, é muito legal também de ver esse processo, né, da criança surda Que bonito. na sua aquisição. Eu acho que a Lud tem uma última pergunta e a gente vai se encaminhando para o final. Não, tá. Fabi, quais os recursos simbólicos você utiliza na sua prática? Você acredita que eles favorecem a aprendizagem das crianças? Sim. É um dos materiais que eu sempre converso com os professores regente da disciplina, independente de qual seja, é que a gente precisa muito adaptar os materiais visualmente, porque a gente está falando de crianças surdas. Então, o visual da criança surda ela é muito mais aguçada do que uma criança ouvinte. Uhum. Então, a gente, vamos dizer, para criança se apropriar da alfabetização, letramento, vamos falar lá do começo dos anos iniciais. A gente usa palavra escrita em português, imagem, entendeu? Precisa ter a imagem da palavra em português e o sinal. Então, eu sempre trabalho com esses 3 elementos visual com a criança, né? Então, vou contar a experiência rapidinho, né, desse primeiro momento de uma criança surda do 1º aninho, Que onde a fofura. professora colocou a palavra professor. Como é né? fofura? Como é fofura? Só pra gente saber. É assim mesmo. Então, assim, essa criança na sua primeira semana de aula no 1º aninho ali, né, no meio ali, aí eu estava junto com o professor de Libras, professor Renato, a professora regente ali da turma, né, mais auxiliar, que fica com criança que tem autismo ali, todo um trabalho em equipe. E aí eu falei para a aluna, né, falei assim, você tá vendo a palavra escrito professora? Aí ela olhou, assim, então, foi a primeira palavra que ela aprendeu. Aí eu falei, então, eu, né, sou professora. Aí mostrei o Renato, falei para ela, ele é professor igual, e ela, que era a professora Carol, falei assim, ela é professora também, nós 3 ensinar a escrever, ler para você. Então, palavra, sinal, professora. Aí ela, o sinal ela já sabia, professora, mas a escrita ainda não, visualmente.
Aí ela pergunta para mim, porque ela já é fluente, né? Aham. Uma criança de 6 aninhos para 7 já fluente em Libras. E assim, então você, professora, e aquilo escrito. Então, português, Ah, que lindo professora, isso. sinal, professora. Aí assim, aí ela entendeu e escreveu. Sim. Então, foi bem assim que eu fiquei muito, ela Que entendeu. lindo, que cena. E a palavra mobilizadora aqui, né? Que o professor é esse também que faz ver, né? Que Sim, tem essa sensibilidade que você tem. Eu estou muito surpreso e feliz porque você está aqui com a gente e tudo. Muito legal essa história. Você sim. podia contar pra gente, contar ou falar antes da gente terminar, ensinar a gente alguma coisa assim que que é muito importante para você com relação à questão da Libras e que você acha que pode ser uma mensagem para a gente também, né? Que somos falantes e que temos vontade de aprender a linguagem de sinais. Qual mensagem você pode deixar para a gente nesse sentido? Tá. É, eu sei que todo mundo tem as suas ocupações diárias, né? Uhum. Nossos trabalhos, nossos estudos, mas eu acho que se todo mundo tentar aprender um pouquinho mais, né? Aceitar que precisa, que um momento vai chegar esse aluno, né? Então, talvez aprender um pouquinho a língua, os sinais básicos, né? Sinal de, né? Que nem eu falei, o sinal de banheiro, de água, sabe, assim, coisas Uhum. básicas. Banheiro, água, Banheiro, água, fome. fome. Aprendi. Aprendeu aí, né? Aham. Mais de Entendi. base, para que nesse momento que apareça o aluno não seja algo tão, ai meu Deus, e agora não? Calma, respira. Então, aceitar, que nem eu sou tradutora intérprete e guia intérprete, né? Eu também atendo criança surdo-cega, que a gente tem uma na prefeitura, que eu estou ainda trabalhando a Libras Tátil, que é uma situação um pouco mais além da Libras, né? Uhum. A gente está falando de uma pessoa surdo-cega. Então, assim, essa criança, se já não estão preparados para atender uma criança surda, imagina uma surdo-cega. Uhum. Então, eu sou a única da prefeitura que tem essa habilitação para trabalhar com essa área. Então, é um desafio maior. Então, para que todos tenham pelo menos uma base de conhecimento, para que não seja algo, ai meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu sou tradutora intérprete, mas eu estou fazendo outros cursos da área da inclusão, né, da acessibilidade, para que eu possa me apropriar, porque eu não trabalho só com crianças surdas. Sim. Eu trabalho com crianças surdas que têm autismo, eu trabalho com crianças surdas que têm TEA, eu trabalho com crianças surdas que é dislexa, que crianças surdas são vários, é um universo que não tem fim. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre, sim, se esforçando, estudando, aprendendo, pelo menos o básico. Obrigado, muito obrigado. Sorte a nossa ter você aqui com a gente, Fabi. Fica um grande abraço, boa sorte então nessa caminhada, muita luta, né? E muita formação também, que eu vejo que você é bem dedicada nesse sentido. Nós agradecemos muito, acho que a Lud também vai te dar um abraço e a Adri também. Obrigada, Fábio. Foi muito boa a conversa. Obrigada, William, também, né? Pelas contribuições. Gratidão também a todos vocês pela oportunidade. É sempre bom falar um pouquinho do nosso trabalho. É Obri- fundamental a gente movimentar Qual é o sinal isso. de obrigado mesmo? Obrigado. Então vamos terminar todo mundo com obrigado. Obrigado e boa noite. Boa noite. É isso aí, até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.